O número de casos de AVC tem crescido entre pessoas jovens do Brasil. Atualmente, quase 20% dos casos atinge pessoas entre 45 anos de idade. Saiba, hoje, no Dia Nacional de Conscientização sobre o Acidente Vascular Cerebral, um alerta para prevenir esse problema de saúde está aqui na tela do BG. Veja só. Era para ser um dia qualquer, quando Tatiana acordou pela manhã e sentiu algo diferente. Me senti um pouco tonta e também tentei falar com a minha irmã e não consegui. Lá enrolado, assim. Ali eu já comecei a perceber o que eu podia estar tendo. E Tatiana agiu rápido, ligou para o pai dela e agora conseguiu chegar no hospital em Florianópolis. Aos 45 anos, é mais uma jovem adulta que sofre com um AVC. Fiz um procedimento para tirar o trombo no cérebro. E aí quando eu acordei, já acordei na UTI. E aí desde o primeiro dia de UTI eu já comecei a fazer fisioterapia. O acidente vascular cerebral era mais comum em pessoas acima de 60 anos. Hoje, 18% dos casos de AVC no Brasil já atingem pessoas entre 18 e 45 anos de idade. Esse médico cardiologista diz que o maior motivo é o estilo de vida. Paciente que tem uma pressão alta, descontrolada, que muitas vezes não trata, pacientes com obesidade e que têm associados ou não diabetes, pacientes que fumam, sim, você tem um aumento das doenças neurovasculares nesses pacientes, pacientes que têm alteração, que a gente chama no colesterol, né? Paciente que tem uma dislipidemia, ou seja, o colesterol aumentado. O tipo mais comum da doença é o AVC isquêmico e acontece quando uma artéria que leva sangue ao cérebro é bloqueada, geralmente por um coágulo ou placa de gordura. A placa impede o oxigênio de chegar a uma determinada área do cérebro. Isso provoca a morte de células cerebrais. Então, S de sorriso, então pede para a pessoa sorrir. A de abraço, então pede para ela levantar os braços. M de música, que aí, no caso, tu pede para ela falar. E U de urgência. Então, se tu percebe que tem alguma alteração nesses 3 fatores, tu tem que levar o quanto antes. A coisa mais importante, se você percebeu algum sintoma seu ou de alguém que está próximo de você, é trazer imediatamente para a emergência. O quanto antes, melhor. Nada é mais importante do que vir logo. Você vai ser priorizado para um exame de imagem, que pode ser uma tomografia ou uma ressonância. E se a suspeita é confirmada, você vai ser encaminhado para um tratamento imediatamente. Felizmente, o atendimento rápido fez com que o AVC fosse revertido. Mas mesmo assim, ela ainda ficou com algumas sequelas. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade para falar, mas hoje em dia eu consigo falar bem. Mas eu tenho sequela principalmente no braço, que eu ainda não consigo mexer, não tenho funcionalidade com ele. A gente está trabalhando isso. Se ela não tivesse chegado rápido lá no hospital, a sequela poderia ser muito maior e até uma sequela permanente? Sim, com certeza. A gente fala que tempo é cérebro, então quanto mais cedo ela chegar, aquela região da isquemia onde ela conseguiu retirar, por exemplo, ela conseguiu reverter rapidamente. Senão, aquele local do cérebro cada vez mais morrendo os neurônios daquela região e aí a tendência é que tenha mais sequelas. Depois de 3 meses, a fisioterapeuta do hospital continua atendendo a Tatiana. Amanda conta que a fisioterapia é fundamental para a recuperação dos movimentos. O primeiro trabalho pós-AVC, geralmente a gente faz, é colocar o paciente sentado, porque assim, ele vai ter uma paralisia completa de um dos lados. Então a gente começa exercícios que parecem simples, como, por exemplo, sentar, e a gente permanece um tempo com ele sentado, porque daí ele começa a ganhar controle de tronco. Claro, a gente também mexe com uma perna, com um braço. Placas de gordura, trombo nas artérias, tudo provocado pela má alimentação e pela falta de exercícios físicos. Essa nutricionista explica que bons hábitos alimentares desde cedo, ainda na juventude, fazem toda a diferença para evitar o AVC. Porque normalmente quando a pessoa busca uma nutricionista, ela acha que ela tem que transformar totalmente a vida dela e que ela vai comer só frango grelhado com salada, né? E a ideia da gente pensar num prato, né, de comida que tem ali o arroz, o feijão, os legumes, né, a carne mais magra, isso já aproxima também que a pessoa vê que é possível.
Que é realmente algo que não precisa ser um bicho de 7 cabeças seguir uma alimentação saudável, né? Incluir essas fibras, frutas aí ao decorrer dos lanches, né? Incluir esses alimentos mais naturais, menos processados possível, do álcool também, que muita gente acaba extrapolando. Tatiana agora sabe que precisa se cuidar mais. O mais saudável possível que a gente consiga, sempre, né? Atividade física. Então precisa mudar tudo isso. Saúde, né, gente? Saúde é tudo. Sem ela a gente não faz nada.